Paz a todos, né? A graça e a paz de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Hoje a gente está aqui para mais um dia do Tadel. Que bênção que você está acompanhando aí da sua casa. É uma ótima oportunidade para a gente poder aprender mais um pouco. Eu venho de uma série de mensagens, né, que fala sobre os princípios bíblicos. Nós já falamos de alguns deles, né? Nós já falamos de caráter, né? Eu vou citar os 7 aqui, só para a gente relembrar: caráter, mordomia, soberania, semear e colher, individualidade, união, autogoverno, né? Então, esses 7 princípios, se aplicados à nossa vida, eles podem, né, mudar, né, a forma de como nós fazemos, de como nós vemos as coisas. Então, é muito importante que nós façamos isso aqui, né? Que a gente possa aprender e viver da forma como a gente tem falado aqui. Por exemplo, a gente falou de caráter, né? Que é o nosso caráter ser igual ao caráter de Jesus. A gente falou de mordomia, né? De mordomia não, de soberania, que é Deus, né? Deus soberano acima de todas as coisas, que não existe nada nem ninguém maior que Ele, né? E por causa disso, então, né, se Ele é o nosso Deus, né, a gente não tem com que se preocupar. Semear e colher, nós falamos muito sobre isso também, muito bacana esse princípio, né? Tudo aquilo que nós fazemos, seja ele bom ou ruim, né, ele acaba voltando para a gente, né? Aquilo que a gente colhe lá na frente, né? Então que a gente possa plantar, semear bastante coisas boas, né, para que a gente possa colher também coisas boas. A gente falou sobre união, né, que união não necessariamente significa todo mundo pensar igual, mas que a gente precisa, para um bem comum, né, que é ganhar vidas para Jesus, a gente precisa se unir, a igreja precisa ser unida, né? Não pode ter essa questão de fofoca, um fala mal da vida do outro, quando na verdade nós devemos nos ajudar, né, como igreja. Então esses são os que nós já comentamos, né? Nós ainda não falamos de autogoverno e soberania, mas hoje eu vou falar sobre individualidade, né? O que significa esse princípio, né? Inicialmente, sim, a gente pode dizer que esse princípio é a identidade de cada um, né? Que são as coisas que formam cada indivíduo, né? Seja elas intelectuais, culturais, físicas, né? Forma de fazer, de resolver, o que pensa, como age, né? Então isso nos torna indivíduos, né? E para a gente poder meditar, eu vou ler um texto aqui, lá em Romanos capítulo 12, do verso 4 ao 8. Diz assim: assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Olha só que interessante, né? Então, o que nós vemos nessa... desde lá da criação, né, queridos, nós vemos esse princípio, né? Quando Adão, né, ele precisou, então, né, se eu não me engano, Gênesis 2:20, ele precisou dar nome a todos os bichos, né? Então, até os bichos, né, querido? A gente, se eu falar, por exemplo, aqui da minha casa, por exemplo, nós somos em 4 pessoas aqui em casa, né? E dentre essas 4 pessoas que tem aqui em casa, né, aí tem três homens, né, e uma mulher,
e idades diferentes, né? E também os comportamentos são totalmente diferentes. Então a gente vê aqui que foram criados, né? O Lucas e o Pedro, por exemplo, que são meus filhos, eles têm muita diferença entre eles, né? E assim também como eu com a minha esposa, nós também temos muitas diferenças entre nós, né? Mas o que acontece, né, queridos? Essas diferenças, elas não são ruins, muito pelo contrário. Essas diferenças, elas são boas, elas precisam acontecer, né? Isso é o que traz mais harmonia, né, pro corpo, vamos dizer, como a gente está falando, né, em cima dessa palavra, né, de que cada membro é um corpo. Então se a gente pensar dessa forma, não tem uma coisa que você possa falar assim em você que você falaria assim, isso eu fico sem, né? Qualquer coisa que você ficar sem, com certeza vai te incomodar, por mais insignificante que esse membro seu, né, que pareça, né? Uma unha que seja, né? Qualquer coisa que sai do seu corpo, que foge, que não está bem, né? Aquilo, então tudo é importante. Então, se a família, por exemplo, né, vamos falar da família um pouquinho, a família, por exemplo, ela tem que aprender a lidar com essas diferenças das pessoas, né? Saber que o pai, a mãe, né, precisam saber que os filhos não vão fazer as coisas da forma como eles fazem, né? E também os filhos precisam entender que os pais, né, eles foram também, até de forma cultural, né, criados num tempo diferente, de uma forma diferente, e que também são pessoas diferentes, além de tudo isso, né? E que pensam de forma diferente. Então, o que eles precisam, na verdade, o que nós precisamos, né, dentro de nossas casas, é entender esse princípio de individualidade, entender que nós somos esses indivíduos, né? E é muito fantástico isso, né, querido? É muito fantástico isso, né? Porque esse princípio, ele fala que você é único. Não existe outra pessoa igual a você no mundo, né? As pessoas usam até aquela expressão, né? Que é como se Deus tivesse pego, feito você e jogado a forma fora, né? Não existe outra pessoa igual a você no mundo, né? Até mesmo os gêmeos, né? Que são muito parecidos entre eles, eles têm diferença entre eles, né? Então, tem diferença até no físico, se a gente olhar direitinho, né? Conforme o tempo você já consegue distinguir um e outro. E tem as diferenças intelectuais, né? As diferenças de personalidade, né? Vamos dizer assim. Então, ninguém é igual a ninguém, ninguém vai dar, né, ninguém vai dar a mesma resposta, da mesma forma, do mesmo jeito. Nós temos até coisas que nós fazemos iguais, né? Nós falamos, nós ouvimos, nós andamos, nós respiramos, né? Nós conversamos, né? Então essas coisas são iguais, mas ela vem, ela sai, ela é externa, cada um tem um jeito de andar, cada um tem um jeito de falar, cada um ouve de um jeito, absorve uma quantidade de coisa, enfim, né? Então são N, né? E Deus, né? Que Deus, ele é um Deus que ele age na individualidade de cada um, né? Porque Deus, ele está presente na vida de cada um de nós, né? Isso é muito precioso, né? Que todos nós estamos com Ele, né? Então, você aí na sua casa, Deus, ele trata com você, ele trata comigo, Deus, ele trata individualmente com cada pessoa. Por isso até que eu acho muito importante esse princípio, né? Porque essa forma de Deus tratar cada um de nós, né? Ela, por exemplo, né? Deus, ele vai tratar o indivíduo, né? Eu acho que a gente não tem que ficar, por exemplo, dentro do casamento, por exemplo, né, ficar resmungando para Deus que a nossa esposa, né, ela não corresponde, alguma coisa do tipo, ou que os nossos filhos, na verdade, quando nós temos que pedir para Deus tratar, porque Deus, ele trata individualmente cada um de nós, né, queridos? Então, que você peça para Deus tratar você, né? Deus, trata a minha vida, né? Como que eu posso fazer para eu fazer da minha casa, do meu trabalho, da minha igreja, do meu ministério, do meu life, um ambiente melhor, né? Então, como que eu posso fazer? Porque Deus, ele vai tratar
individualmente a sua vida, não a vida das outras pessoas, né? E também, né, querido, essa individualidade, ela também tem ligação com a salvação. Ela também tem ligação com a salvação, essa individualidade. E o que eu quero dizer com isso? Como nós somos salvados, nós somos salvos, né, como indivíduos também. Então, a salvação de outra pessoa não serve para nós. Isso é uma coisa particular nossa, né? Se a minha esposa ela for uma cristã, né, idônea, que serve a Deus com zelo, com amor, e eu não, queridos, a salvação dela não vai me levar também, né? Então, isso é tratado na individualidade de cada um, né? Independente do que as outras pessoas façam. Por isso que eu acho muito importante a gente não fazer o que as pessoas estão fazendo, né? Não fazer o que as pessoas estão fazendo, mas fazer aquilo que a Bíblia pede para a gente fazer. Isso é importante, né? As pessoas acham que às vezes isso é um pouco radical, né? Eu até falei sobre isso no culto passado. Não é radical, fazer o que a Bíblia manda não é radical, né? A gente falou sobre isso. Radical é o que Jesus fez por nós, né? E ele fez, a palavra fala, sem resmungar, sem reclamar, né? Então, queridos, olha só, uma coisa muito importante também nesse princípio de individualidade, por causa das diferenças. Vamos imaginar assim, ó, nós temos o nosso corpo, e aí por um acaso você está com alguma parte do corpo com problema. Vamos dizer que você está com uma inflamação interna em qualquer coisa, às vezes, né, um comprometimento na saúde, você está tendo febre por causa disso, está tendo indisposição por causa disso também, né? E aí o que vai acontecer então? Mesmo que você tome o remédio, né, mas o corpo, de uma forma geral, ele precisa trabalhar para que aquela recuperação ela seja eficiente, né? E o que vai acontecer então? Porque quando você toma um medicamento, aquele medicamento ele vai para a corrente sanguínea sua, né? E aí o coração precisa bombear esse medicamento todo, passar pelo corpo todo, tal, chegar ao órgão, ao lugar onde precisa, né, do medicamento, onde está com a dor, onde está com a inflamação, enfim. E o corpo precisa continuar se alimentando, a boca precisa continuar funcionando, você precisa continuar respirando, o pulmão seu precisa continuar também ali funcionando, os rins, enfim, não pode parar, as coisas não podem parar para que aquele órgão, né, para que aquele lugar que está com problema, para que ele possa ficar bem de novo. Olha só que interessante isso. Então, o nosso corpo, ele faz isso. Quando você tem um machucado, né, toda a dinâmica de funcionamento do corpo, ela não pode parar para recuperar aquele machucado, para cicatrizar, né, para depois aí formar a pele de novo, tal. Então, o que eu quero dizer com isso, querido? Que todos os órgãos nossos, eles são diferentes, todos os membros nossos, eles são diferentes e têm funções diferentes, né? E como eu disse, nenhuma mais importante do que a outra, né? A gente precisa de todas elas, né? Umas pode ser que comprometam a nossa vida, claro, né? Mas outras, por exemplo, elas podem deixar a gente com sensibilidade em algum lugar, enfim. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso aí? Que o corpo, de forma geral, ele precisa trabalhar a fim de recuperar aquele membro que está ruim e não tirar aquele membro fora, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O indivíduo, né, o membro dentro da igreja, que por vezes e mais vezes dá trabalho e incomoda, sabe? Muitas vezes chateia a gente mesmo, sabe? Às vezes o vai e volta de pessoas e as pessoas ali que às vezes não respondem da forma como né, a gente acharia que seria melhor, às vezes, enfim, qualquer coisa, né? Não sei o que você pode ter pensado nessa hora aí, mas o que acontece? Essas pessoas são indivíduos, né? E elas são parte do corpo. Então elas precisam ser cuidadas dessa forma, elas precisam ser vistas dessa forma. Nós não podemos simplesmente descartar isso, descartar essas pessoas. Muito pelo contrário, né? Nós precisamos trazer elas para perto, precisamos ajudar essas pessoas e restaurar o membro de novo no corpo, né? Porque todo esse conjunto
é que vai fazer as coisas funcionarem bem. É a soma de ideias, que isso é fantástico para uma igreja, isso é fantástico para um lugar onde você trabalha, para uma escola. Eu vejo às vezes, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de, antes de fazer alguma coisa, eu gosto muito de conversar com outras pessoas, né? Então eu converso, pô, tô pensando em fazer tal coisa, assim, assim, e as pessoas vêm com ideias incríveis, ou às vezes elas simplesmente colocam alguma coisa que todo aquele trabalho que você ia ter não vai ter toda aquela eficiência que você esperava, porque elas pensam de um jeito diferente, ela tem um jeito diferente de resolver as coisas, porque nós somos indivíduos, e isso é o que faz tudo ficar bacana, é o conjunto de ideias, queridos, é a criatividade de cada um, sabe? É a forma de fazer as coisas de cada um. Um tem senso para organização, o outro ele tem senso para ajudar as pessoas. Hoje, cada pessoa tem uma coisa, e você, como nós lemos ali, você tem um dom especial sobre a sua vida, você tem uma particularidade sobre você, né? Então que nós precisamos, na verdade, não matar os indivíduos, né? Nós precisamos usar dos indivíduos aquilo que eles têm de melhor, né? Aquilo que eles têm de melhor. Então, dentro da igreja tem vários ministérios, porque uns sabem tocar, outros sabem cantar, outros sabem pregar, outros sabem ensinar, outros sabem receber as pessoas, né, queridos? Então, por isso, né, essa diversidade de coisas, ela também existe, né, ali ligando, né, com o dom de cada pessoa. Então, não se preocupe também, você que é diferente de todo mundo. Se você vê uma pessoa, às vezes, que numa área ela desenvolve umas coisas, né? E a outra pessoa em outra área, você acha aquilo tão bacana, tão legal, né? E você não consegue fazer tudo daquela mesma forma, querido. Você é diferente. Você tem alguma outra coisa que você faz e que ninguém consegue fazer, que nenhuma daquelas pessoas consegue fazer como você. Com certeza você tem algo em você que é muito precioso, que Deus precisa usar, né, e que você precisa valorizar isso aí. Isso é muito importante. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, ela não valoriza o indivíduo que ela é. Né? Eu não valorizo a forma como eu sou. Né? Eu preciso valorizar isso, querido. Eu preciso valorizar a forma como Deus me fez. Queridos, Deus, ele é todo poderoso. É possível virar para Deus e falar: Deus, o Senhor errou na forma como o Senhor me fez? Né? Não é possível, queridos. Né? Eu pensar dessa forma, que Deus, ele errou. Deus, ele não erra, querido. Deus, ele não erra. Se você é da forma que você é, você precisa encontrar em você aquilo que tem de melhor e precisa externar isso para todas as pessoas, né? Precisa reconhecer sim que você tem limites, que você tem limitações, né? Eu tenho limitações, eu tenho limites. Precisa também entender que você pode superar esses limites se você, né, se esforçar. Se você tem limites que nós conseguimos superar, que nós conseguimos nos esforçar e fazer. Mas que você também nunca se esqueça, né, querido, que você é único nesse mundo, que não existe, que Deus não fez outra pessoa igual a você, né? Eu não tenho outro irmão igual a você, né? Você não tem outro irmão igual a mim, né? Então, nós somos todos diferentes, e essa diferença que faz tudo ficar muito legal. É assim que a gente tem que pensar, o jeito diferente da pessoa resolver as coisas, que muitas vezes a gente fica até chateado, né? A gente às vezes chateia do jeito que as pessoas resolvem ou respondem as coisas, né? Mas quando isso acontecer, você precisa entender, cara, é isso que faz tudo muito legal, né? As pessoas fazer as coisas diferentes é que faz tudo muito legal, é poder ver que uma pessoa tem uma deficiência numa coisa e você pode ajudar ela, é ver que você tem alguma coisa a mais que a outra pessoa e você pode fazer algo no meio daquele grupo que você está para agregar, né, Cris? Então, esse princípio ele é tremendo para as nossas vidas, né? E eu queria deixar aqui para você, né, que Deus, quando fala na palavra lá que Deus ele sonda os nossos corações, é individualmente. O coração de cada um de nós, né? Deus ele está contigo como indivíduo, tratando a sua vida, né? Você é essa pessoa maravilhosa que Deus fez, não pensa algo diferente disso aí, né? Não se coloque para baixo, não ache que você
seja a pior pessoa dessa terra, né? Não, você é uma pessoa que Deus fez, né, para fazer coisas boas nesse mundo, né? Então coloque isso na sua cabeça. E como indivíduo, você é precioso para cada um de nós, você é precioso para Deus, né? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar nessa terça de Tadel, né? Que você tenha um final de semana aí, né? Um resto de semana abençoado, né? Que você possa viver esse princípio, né? Dessa forma que eu falei, né, levando em consideração de que você é mesmo indivíduo, de que você é diferente, mas que você é especial, que você tem um lugar especial no reino, que você tem um lugar especial nos planos de Deus, né? Um ótimo, então, resto de semana aí, como eu falei, que Deus te abençoe, que a graça seja multiplicada sobre a sua vida, a graça do nosso Senhor Jesus, né? Que o amor de Deus, né, e a consolação do nosso amigo, doce, companheiro, Espírito Santo esteja continuamente sobre nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.